só o tio Ricardo Lopes do começo zero. Boa tarde a todos. Estamos retornando à nossa oitiva referente à CPI 001/2023, de acordo com a resolução 451/2023 da Câmara Municipal de Avaré. A CPI tem por escopo apurar o contrato firmado entre a Prefeitura de Avaré e a empresa Talentec Tecnologia sobre as instalações dos radares e aplicação de multas em massas no município e da outras providências. Major PM, comandante Ricardo Lopes Souza Salomão. Uma boa tarde. Boa tarde também aqui os nossos amigos advogados, o doutor Eurico, o doutor Ademir, também aqui a doutora Gabriela. Major, o senhor, como aqui colaborador, depoente da comissão, compromete a dizer a verdade de acordo com o nosso Código Penal brasileiro? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde à mesa. Sim. Muito obrigado. Major, nós, na apuração de acidentes no município de Avaré, nós fizemos um requerimento direcionado à Polícia Militar para que nos fornecesse os índices de acidentes dos locais onde foram instalados os radares aqui do município. Nós recebemos esse documento e a gente queria saber, da Vossa Senhoria, como que é feita essa coleta de informações que são repassados para as pessoas interessadas no âmbito geral. Essas informações de acidentes com ou sem vítimas e também acidentes fatais. O senhor pode dar uma explanação a esse respeito, por favor? Pois não. Os acidentes, os números, né, que produzimos são baseados em fatos que a nós são noticiados. Então, se há uma ligação 190 ao registro e ao atendimento da ocorrência, a gente registra como acidente de trânsito. Então, o que a gente pode falar, pode haver subnotificação, ou esses números estarem aquém da realidade. Por quê? Porque pode ter tido um acidente, as partes entraram em acordo ali pelo local, não houve acionamento da polícia, então a gente nem ficou sabendo, então a gente não tem como numerar, né? Mas esse documento que o senhor está dizendo, salvo engano, passou pela minha mão, né? O setor responsável faz os levantamentos, que tudo isso fica registrado no sistema, todos os boletins são computados, e aí eles fazem as triagens, né, por datas, por locais, e chegam a esses números. Perfeito, Major. Essas informações a respeito de acidentes com ou sem vítimas, elas são direcionadas ao InfoSiga, que é o sistema de gerenciamento dessas informações coletadas. Procede isso, Sim. Major? O InfoSiga, quando solicitado a respeito de acidentes com ou sem vítimas fatais, diz respeito aqui ao município, no âmbito da URB, ou da região na sua amplitude? O senhor pode fazer uma explanação a esse respeito, por favor? Do InfoSiga em específico. Exatamente. Aí eu não vou saber responder com propriedade, porque esse sistema não é da Polícia Militar, né? E a gente, como funciona? A gente abastece o nosso sistema com as informações, e aí a própria secretaria abastece o InfoSiga, a Secretaria de Segurança Pública. Então, a gente acaba não consultando diretamente o InfoSiga para poder ver as nossas informações. A gente consulta o nosso sistema local. Então, inclusive, as informações que constam aí do processo que foram por nós fornecidas são do nosso sistema. Perfeito. O senhor tem conhecimento se a empresa Talentec, que é a empresa responsável pelas instalações dos radares aqui no município,
fez algum tipo de solicitação, requerimento, ou solicitou algum ofício sobre as informações de acidentes aqui, nesses pontos específicos onde foram instalados os radares? Não posso afirmar que não, mas eu desconheço, porque pode ser que eu não estivesse por lá, tal, mas eu desconheço. Perfeito. Eu passo a palavra agora ao relator, doutor Hidalgo Freitas, da CPI dos radares aqui do município. Por favor, doutor Hidalgo. Boa tarde, Major Salomão, obrigado pela presença. Doutor Eurico, doutor Neto, doutora, obrigado pela presença. Muito foi dito aqui na CPI essas informações referentes ao Infosiga. Um ponto principal pela empresa, pelos engenheiros da empresa, que se basearam somente nos dados do Infosiga, pelo que foi passado, sequer consultaram realmente o batalhão aqui para ter realmente essas informações. O senhor pode afirmar que os dados constantes no Infosiga, às vezes, podem ser totalmente contraditórios dos reais dados do município? Não posso afirmar, porque, na realidade, não alimento o Infosiga, não sei como funciona a gestão do sistema, então é difícil falar pelos outros. Tá. Então, não é a Polícia Militar que alimenta o Infosiga? Não. Não diretamente por nós. A gente passa todas as informações para o nosso sistema e essas informações, pelo que é o conhecimento que a gente tem, são transmitidas para que o sistema lá seja abastecido. Tá. Todos esses, pelo questionamento ofício recebido da Polícia Militar, relatam a não existência de acidentes fatais em vários pontos dos radares aqui do município. O senhor está em Avaré há quanto tempo? Nessa última etapa, 3 anos. 3 Mas anos. entre idas e vindas, 9, trabalhando efetivamente, né? E fiz faculdade aqui, então conheço um pouquinho da região. Do conhecimento que o senhor tem, esse grande número de radares no município, comparando com outras cidades no qual o senhor trabalhou, né, em relação a ser arbitrado num limite de velocidade 40 km por hora, em todos, vamos dizer assim, tendo uma diferença no radar da Avenida Paulo Novaes, que era 40, aumentaram para 50. Comparado com outras cidades que o senhor trabalhou, é uma média constante nas outras cidades também? Na realidade, a gente entra numa questão de subjetiva, né? E essa é uma questão objetiva, porque o Código de Trânsito ele determina velocidades para cada tipo de via, né? Então, assim, para a gente poder determinar a velocidade do radar, basta ver o Código de Trânsito ali, qual é o tipo de via e a velocidade máxima adequada a ele. Aí, por questões de peculiaridade local, perdão, essa velocidade não pode ser aumentada, mas ela pode ser reduzida. Exemplo, eu não vou falar com propriedade, porque eu não lembro exatamente as velocidades, mas numa determinada via, a velocidade que o Código de Trânsito determina, por exemplo, é no máximo 50 por hora. Disso para baixo? Disso para baixo eu posso deliberar de acordo com a peculiaridade local, eu não posso deliberar 60. Mas é bem objetivo isso, porque está no Código de Trânsito, cada via com a sua velocidade. Porque aqui, para frisar aqui, o laudo técnico apresentado até pela empresa, né, pelo engenheiro, que limitou 40 por hora em todas as vias a pedido da prefeitura, segundo as informações, sem uma análise profunda de tudo. Major, esse documento ele foi encaminhado para nós aqui pelo tenente-coronel Johnny Arce Rivera. Sim. Quando nós solicitamos, ele mandou um ofício aqui em maio. Aqui ele trouxe vários pontos onde foi se constatado acidentes sem e com vítimas. O senhor tem conhecimento de algum local aqui do município que encontra-se em desacordo com esses lançamentos desses dados no sistema, ou esses sistemas eles são reais, que não há falha no sistema
e que ele pode ser usado, sim, para agregar no estudo técnico de colocação de radares no município. Como eu disse no começo, esses números podem sim ser subnotificações, haver subnotificações em relação a ele. Por quê? Porque às vezes há um acidente de trânsito onde as partes entram em acordo. Por exemplo, o acidente de trânsito sem vítima, né? Houve só danos materiais pequenos em ambos os veículos. Meu seguro paga, tal, vão embora, trocam telefones e a gente nem fica sabendo. Então, esse acidente não é registrado. Mas esses números que aí estão, com certeza houve o registro fático, o boletim de ocorrência, e essas situações elas foram para nós notificadas. Então, o que pode acontecer? Menos que isso, não, mas mais que isso pode haver. Perfeito. Major, o que o senhor acha desses radares? É uma pergunta subjetiva, mas é muito importante para nós aqui, na coletânea da informação, para o relatório final. Foi designado aqui a velocidade de 40 por hora em todos os radares. Por conta disso, houve aplicação a lavraturas, as lavraturas de aproximadamente 30 mil infrações até o presente momento. O que o senhor pode dizer a respeito disso? O senhor concorda com esse tipo de situação que foi imposta aqui para a população, para os condutores, motoristas e proprietários de veículos? Uma coisa que é fato, né, o radar ele não foi criado único e exclusivamente para questões pós-fatos. Então, aconteceu acidente. O radar também tem o seu cunho preventivo, né? Então, tem esses dois lados, né, que a gente entende que são necessários serem pesados. Mas em questão assim de opinião pessoal, né, eu prefiro me furtar. Perfeito. Houve uma comoção muito grande aqui na cidade por conta desses radares, né? Tem muita gente que perdeu a habilitação. A gente entende que o radar ele faz o seu papel também interessante de disciplinar o trânsito e coibir acidentes. Mas a maneira que foi colocado aqui, a gente teve aqui o escopo de abrir essa CPI por conta da lavratura em massa de infrações. Então, foi determinado pelo prefeito municipal que colocasse a média de 40 por hora em todos os radares. E, por esse motivo, houve uma comoção da população aí por conta disso. O prefeito municipal alterou um local aqui do município e nós, por conta disso, questionamos o engenheiro responsável pela empresa que fez o estudo técnico. E, para nossa grata surpresa, né, surpreendentemente, lógico, ele disse que a empresa não errou, que foi quem determinou foi o prefeito, certo? Então, o que acontece? Foi alterado um local de radar, ao nosso ver, de forma de canetada, certo? Só um local aqui. O senhor acha que a gente pode tem condições, de acordo com esses números que foram apresentados para a Polícia Militar, o senhor acha que a gente pode tem condições de alterar essa velocidade? Porque não mostra-se acidentes aqui com vítimas fatais. A Polícia Militar nos repassou isso. Então, não tem incidência de acidentes fatais. Por conta disso, o senhor acha que a gente pode melhorar, aumentar essa velocidade em alguns pontos aqui do município? E se o senhor, em outras cidades, já reparou essa situação de ter ali uma velocidade de 40, logicamente, de 50, de 60 por hora, nos grandes centros, as cidades maiores, circunvizinhas aqui do município? Como eu pontuei, né, basta verificar o tipo de via, né, e a sua velocidade compatível, disciplinada no Código de Trânsito. Em cima disso daí, a gente analisar cada situação em si e verificar se é possível ou não, né? A questão do aumento ou não dessas velocidades nessas vias, visto ser uma questão totalmente objetiva. E questão de outros municípios, sim, há
há diferenças de velocidades, né? Há diversos radares, né? Mesmo a cidade radares recém-instalados em Botucatu também. Eu falo porque sempre estamos por lá. E a gente vê que há realmente essa questão. Os radares estão sendo instalados. E lembrando, né, que o senhor, como o senhor disse, não tem índice de acidente letal, mas também tem a questão da prevenção, né? Eu acho que, por mais que não tenha, não é interessante que venham a acontecer para que depois a gente tome providência. É melhor que eles não aconteçam desde sempre. Tá, perfeito. Major, para finalizar aqui, então o senhor não tem conhecimento se a Polícia Militar enviou algum ofício para a Talentec? O senhor não tem conhecimento? Que eu saiba, não, mas se for alguma outra época que eu não estivesse pelo quartel, aí eu não posso responder, mas durante o período que eu lá estive, não lembro. Então, porque os radares eles foram instalados aqui, começou o funcionamento deles em 10 de novembro. Tá? E foi feito um estudo técnico. Então, nessa época que o senhor não estava aqui no município? Já estava? Já. Mas não se recorda se foi feito esse pedido? O único lapso que poderia acontecer é período de férias, né? Aí entra documento, sai documento, a gente não fica sabendo. Mas nesse período, como é novembro, não tive férias próximas, então realmente pela minha mão nada passou. Tá, perfeito. Então, doutor Hidalgo, o senhor tem mais alguma pergunta a fazer, por favor? Sem pergunta suficiente. Eu acho que o ponto principal era em relação ao Infociga e os dados da Polícia Militar. Eu acho que era o mais importante, né, relacionado ao que o senhor poderia informar para a gente aqui da CPI. O suficiente. Agradeço a presença, Major, e a gente está à disposição aqui na Câmara no que precisar, a Polícia Militar. A Polícia Militar também agradece, eu, na minha pessoa, agradeço e estamos também sempre à disposição. Major, muito obrigado mesmo, a sua presteza, comparecer aqui, tem muitos compromissos. A gente agradece mesmo aqui a Câmara Municipal, em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu agradeço a vossa presença, estamos aqui também à disposição, tá bom? Agradeço e, quando puderem, vão tomar um cafezinho com a gente lá no quartel. Com certeza. Obrigado. Às 14h38, declaro encerrada essa oitiva. Muito obrigado.